Olá, seja bem-vindo ao programa Ciência, Saúde e Pesquisa. No programa de hoje nós vamos entrevistar a Thelma Pavese. Ela fez o doutorado em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz. E aí, Thelma, tudo bem? Fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho, o título do trabalho e quem foi o seu orientador. Olá, Jorge Luiz. Um prazer muito grande ter recebido o seu convite, muito obrigada. E é uma honra participar de um canal que difunde a ciência e difunde o que se faz de ciência no Brasil. O título da minha tese de doutorado é Importância toxicológica da exposição a níquel, cobalto e cromo, a dermatite de contato a metais e a suscetibilidade genética a cromo. Essa tese de doutorado foi defendida na Escola Nacional de Saúde Pública, dentro da Fiocruz. A Escola Nacional de Saúde Pública ela é conhecida também como ENSP, que são as siglas. Os meus orientadores foram o professor doutor Josino Costa Moreira e a minha co-orientadora, a professora doutora Sabrina da Silva Santos. E Thelma, como que deu a aproximação desse tema que você estudou? A escolha do tema, Jorge Luiz, ela se deu pela confluência de vários fatores. Então, um deles é a minha aptidão, né? O meu conhecimento da toxicologia de metais. Eu sou química de formação. O meu mestrado foi em química analítica, com determinação de metais a nível traço para a saúde ocupacional. E depois disso, agora na ENSP, houve uma oportunidade que é singular, ímpar, maravilhosa, que foi juntar o trabalho do laboratório de toxicologia com a clínica, através da parceria com dois ambulatórios de dermatologia. O ambulatório da própria ENSP, o ambulatório de dermatologia do SEST, o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, que pertence à ENSP, e o ambulatório de dermatologia do Hospital da Gamboa, que pertence ao Instituto de Pós-Graduação. Legal, interessante. E quais foram os objetivos do seu trabalho, Thelma? Os objetivos, Jorge Luiz, eles foram, a gente pode generalizar como sendo estudar a hipersensibilidade a níquel, cromo e cobalto, as manifestações, os fatores de predisposição e a individualização dos mecanismos de toxicidade do cromo, independente da patologia de desfecho. O primeiro objetivo da tese foi identificar possível liberação de íons níquel na manipulação de moedas brasileiras e utensílios de uso rotineiro disponíveis no mercado brasileiro. Tanto coisas fabricadas fora e importadas, como corda de guitarra, corda de cavaquinho, alicates de unha, alicates de cutícula, e esse artigo está publicado numa revista muito conceituada na área de dermatologia, que se chama Contact Dermatitis. Então, o segundo objetivo da tese corresponde ao segundo artigo da tese, que ainda está todo em português. Na verdade, ele vai ser desmembrado em dois outros artigos. O objetivo foi estimar a prevalência a dermatite de contato alérgica a níquel, cobalto e cromo em pacientes adultos no Rio de Janeiro, atendidos em dois ambulatórios daqui do Rio, o ambulatório da Gamboa e o ambulatório do SEST. Identificar os grupos vulneráveis e caracterizar as condições de hipersensibilização. Isso foi feito e nós tivemos tantos resultados que o ideal vai ser dividir isso em dois. Então, uma das razões da gente desmembrar o artigo é que a subpopulação vulnerável ela ficou muito bem caracterizada como sendo os trabalhadores da área da construção civil que estão expostos ao cromo através do cimento. E isso causa um prejuízo bastante grande para a saúde deles e principalmente para a continuidade do trabalho.
O terceiro artigo, que já é uma revisão já publicada, o objetivo foi identificar e descrever a suscetibilidade de respostas individuais ao cromo mediante a suscetibilidade genética e epigenética. O artigo de revisão foi publicado na revista Journal of Applied Toxicology, que também é uma revista bastante conceituada na área de toxicologia. Interessante. E os principais achados? Quais foram os principais resultados que você encontrou? Então, como eu estava te dizendo, cada um dos artigos teve seus próprios resultados e as suas próprias conclusões. Em termos de impactos para a área de saúde coletiva, nós tivemos que, com o primeiro artigo, ficou bastante claro a falta de fiscalização, a falta de normatização com relação à exposição das pessoas aos íons níquel. Então, favorecendo que as pessoas adquiram a alergia a níquel e manifestem essa alergia pelo excessivo número de contatos pequenos, mas um número de contatos muito grande. Uma das conclusões desse artigo foi que 91% dos materiais testados liberaram íons níquel, ou seja, 91% dos objetos que eu testei, que ficam em contato com o nosso organismo, eles liberam níquel suficiente para provocar uma alergia a níquel ou elicitar essa alergia a níquel. Ficou também bastante claro que existe ausência de produtos no mercado para algumas coisas, como por exemplo as agulhas de costura, e ficou também bastante claro que existe uma necessidade de uma normatização com relação à produção e à comercialização de itens metálicos no comércio brasileiro. A gente precisa saber o que é que está chegando na mão do consumidor, que pode vir a ser o paciente, né? Além disso, também não existe nenhuma fiscalização, porque você pode ver que a gente localizou agulha de crochê que estava sendo vendida como agulha de alumínio, quando na verdade era uma agulha niquelada. Então a pessoa acha que tem um substituto e não tem. Com relação ao segundo artigo, que na verdade vai virar 2 outros artigos, ficou bastante claro que existe uma necessidade grande de se trabalhar a questão da alergia a cromo na categoria ocupacional dos pedreiros ou da construção civil. E, além disso, também ficou bastante evidente dados epidemiológicos que não eram conhecidos antes para a cidade do Rio de Janeiro. Não se conhecia absolutamente nada do Rio de Janeiro. Eu não posso dizer para você que os meus dados eles demonstram a cidade do Rio de Janeiro ou o estado do Rio de Janeiro, mas a abrangência desses pacientes me dá a entender que pode ser, né, que o panorama seja mais ou menos esse. Eu só posso te dizer que são 2 centros de saúde, né? O que nós observamos foi que mais de 28% das pessoas testadas tinham alergia a níquel, o que é bastante. E a maior parte dos alérgicos a níquel são mulheres e a maior parte delas tem menos de 40 anos, ou seja, a parte da população que está sendo mais sensibilizada a níquel são mulheres jovens, independente da ocupação. Então, isso pode ocorrer principalmente através do uso de brinco, colar, pulseira, esses tipos de objeto, né? A alergia ao cobalto chegou a 13% e a do cromo a 11%. Também um retorno para conhecimento dos dermatologistas que a alergia a níquel ela favorece a alergia, a dermatite de contato alérgica ao cobalto e também a alergia ao cromo
aumenta a alergia ao cobalto. O terceiro artigo, a devolução dele para a sociedade é uma devolução muito mais para a categoria dos cientistas, porque não havia uma compilação, nós não encontramos em nenhum lugar, uma compilação sobre o efeito da genética humana na toxicidade do cromo. E essa revisão possibilita isso, ela mostra quais são as interações que determinadas genéticas podem fornecer. Quais as mudanças você percebeu depois que você terminou o doutorado na sua vida pessoal e profissional? Teve mudanças? Como é que foi isso? Como eu te falei, Jorge Luiz, na verdade, o doutorado ainda não trouxe nenhuma modificação para a minha vida, nem profissional e nem pessoal, porque faz tão pouco tempo que eu defendi o doutorado que não deu para sentir, ainda não deu nem para encadernar a tese, né? Então, eu, na verdade, ainda não senti. Eu sei, claro, que isso vai vai abrir muitas oportunidades para mim enquanto pesquisadora, vai abrir muitas chances de propor projetos, de pedir verba de fomento para pesquisa e abrir portas para outras pesquisas, outras participações, inclusive me qualificou muito. É muito importante dizer que a satisfação do trabalho realizado, né, do quanto isso pode ajudar as pessoas, é imenso. E isso a gente tem não só no momento da defesa, mas a gente tem durante o desenvolvimento do nosso trabalho. A gente vai percebendo o quanto o quanto a ciência pode fazer pelas pessoas, pelo paciente, pela população em geral, e isso é muito importante, né? Então agradeço a você, Thelma, por esse tempo e também para vocês que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui no Ciência e Saúde Pesquisa. E a gente mostrando para vocês como que a ciência pode modificar a saúde das populações, né? E principalmente modificar a nossa vida. Até o próximo encontro.